Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos falando de 1º e 2º Coríntios. Já estamos na semana 8, que tem como título O Poder da Ressurreição de Cristo. Nosso verso áureo diz assim: E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. 1 Coríntios 15, 14 e 17. É curioso que, já em seu tempo, Paulo precisava lidar com aqueles que negavam a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Cristo. Afinal, as pessoas viam que a morte ela era o ponto final e viam o que ela fazia com o corpo. Ela fazia o corpo apodrecer, o corpo se ressecava e se tornava pó. Quase nada. Também sabiam que muitos estavam mortos havia muito tempo. Na verdade, a maioria das pessoas permanece morta por muito mais tempo do que viveu. Então vejam que interessante. Já no tempo do apóstolo Paulo, as pessoas elas não acreditavam na ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, ele não é quem ele disse ser. A cruz não teve efeito e nossos pecados eles não foram pagos. Restaria apenas o desespero. Mas o nosso Senhor, ele ressuscitou, subiu ao céu e voltará para nos salvar. Alguns, influenciados pela mentalidade pagã ao redor, alguns coríntios afirmavam que não havia ressurreição. Em resposta, Paulo ele apresenta a ressurreição de Cristo como a única esperança para a nossa salvação. Paulo então lhe deixa claro que só poderemos ser salvos e só haverá esperança para nós através da ressurreição de Cristo. A ressurreição ela é fundamental para a fé cristã. Cristo realmente venceu a morte e ele confirma que a ressurreição é a esperança para a nossa salvação. A nossa esperança está além dessa vida. A ressurreição de Cristo garante que a morte não terá a palavra final para aqueles que confiam nele. Pense nisso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que aconteceria com a nossa esperança? Sem a ressurreição de Cristo, o que aconteceria conosco? A cruz revelou o amor de Cristo, mas a ressurreição revelou que seu poder é bem maior que a morte. Domingo, proclamando a ressurreição de Cristo. Paulo ele inicia 1 Coríntios 15 destacando o evangelho que ele falou. Então são 4 pontos aqui bem interessantes. O primeiro, ele fala que pregou aos coríntios. Depois ele diz que os coríntios receberam a sua pregação. Depois ele ainda afirma, no qual eles receberam e permaneceram firmes. Depois ele diz, pelo qual eles eram salvos. Então, Paulo pregou, os coríntios receberam, eles permaneceram firmes e aí eles eram salvos. Então, eles aceitaram a pregação de Paulo. E a lição continua dizendo que a ressurreição é parte essencial da mensagem do Evangelho e que negá-la contradiz a fé no Evangelho e a fé em Cristo Jesus. Então, a ressurreição ela é fundamental e não podemos negar que Cristo ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus cumprem as promessas de Deus encontradas no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele reafirma as promessas do Antigo. Quem proclama que Cristo ressuscitou, precisa primeiro crer que sua ressurreição é um fato histórico. Então, nós que proclamamos que Cristo ressuscitou, devemos crer realmente que a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Em outras palavras, Paulo diz: perguntem a essas pessoas o que elas viram.
Tamanha era a sua confiança na realidade da ressurreição de Cristo. Então, ainda no tempo de Paulo, existiam pessoas que haviam visto e haviam vivido a ressurreição de Cristo. Então, elas viram, elas foram testemunhas oculares. E Paulo diz: pergunta então para essas pessoas o que elas viram. Olha quão grande, né, era a fé de Paulo e como ele acreditava de verdade que Cristo ressuscitou. E nós devemos acreditar também, pois é uma grande verdade. Essas pessoas, elas foram então, como eu disse, testemunhas oculares. Elas eram aquilo que Jesus tinha dito que seriam, testemunhas destas coisas. Que nós possamos ser testemunhas de Cristo também, e que possamos pregar o seu evangelho. Segunda-feira, Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Em 1 Coríntios, então, 15, de 9 a 19, Paulo ele mostra quão graves e terríveis são as consequências de negar a ressurreição. Sem ela, os crentes não têm esperança para o presente, muito menos para o futuro. Então, quando negamos, ou quando alguns crentes negam a ressurreição, realmente ficamos sem esperança nenhuma. E Paulo ele se espanta quando algumas pessoas dizem que não acreditam na ressurreição. A lição ela é bem clara quando ela diz assim: o quê? Como é que alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Então, 1 Coríntios 15, 12 mostra o espanto de Paulo ao ver que existiam cristãos que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E Paulo ele afirma que se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Nossa pregação é vã. Nossa fé também é vã. Somos falsas testemunhas e nossa fé é inútil. Ainda permanecemos em nossos pecados e, naturalmente, os que morreram estão perdidos. Então veja que são 7 passos que apontam para a total perdição se não ocorreu a ressurreição. E como sabemos, a ressurreição ela ocorreu. Sem a ressurreição, tanto a pregação quanto a fé são vãs ou são desnecessárias, são tempo perdido. Então a ressurreição ela aconteceu e devemos crer nisso. A ideia é que se Jesus não está vivo, a fé ela é infrutífera, um engano, porque os nossos pecados não foram perdoados. Seríamos falsas testemunhas, enganando e sendo enganados. Então olha quão sério é esse tema. A ressurreição ela aconteceu. Senão nossa fé, nossa vida e nosso testemunho seriam desnecessários, seriam tempo perdido. Cristo ressuscitado é a garantia da nossa salvação. Sem Cristo ter ressuscitado, estamos todos perdidos. A morte entrou por meio do pecado, e o pecado trouxe a morte à humanidade. Mas Cristo veio para reverter essas consequências. Pergunta: tenho vivido diariamente como alguém que realmente acredita na promessa da ressurreição? Temos vivido dia a dia como cristãos que realmente acreditamos na ressurreição de Cristo? Porque Cristo vive, a sepultura não é o fim da história para quem confia nele. Através da vida de Cristo, a sepultura não é o final. Terça-feira, as primícias. Se Jesus não estivesse vivo, toda a expectativa em relação ao futuro seria uma ilusão. Então vejam, nós estamos falando sobre a ressurreição e na terça-feira chegamos num fato importante. Sem a certeza da vida de Cristo, tudo estaria perdido. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sua ressurreição é um evento histórico. Por isso, podemos estar certos que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão por ocasião de sua segunda vinda. Então, temos a certeza de que Cristo, ele está vivo. E todos os mortos em Cristo
Na volta de Jesus, eles ressuscitarão e terão um corpo incorruptível, um corpo livre de pecados e livre de falhas. Nem todos experimentarão a morte. A Bíblia, ela apresenta a esperança de que na volta de Cristo, os que estiverem vivos, eles serão automaticamente transformados. Que esperança maravilhosa! O corruptível será revestido de incorruptibilidade. Deus transformará completamente aqueles que pertencem a Cristo. A vitória sobre a morte, ela pertence a Deus. A nossa esperança não está na capacidade humana, mas no poder de Deus que ressuscita e transforma as pessoas. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo tem poder para transformar completamente aqueles que esperam nele. Que esperança maravilhosa! O mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo amor que ressuscitou Cristo Jesus vai nos ressuscitar também. Quarta-feira, o corpo ressuscitado. Paulo passa a tratar, ainda que brevemente, do corpo na ressurreição. Ele abre essa sessão com duas perguntas. Como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Então ele quer saber, ele pergunta como ressuscitam. E se ressuscitam, com que corpo virão? Observe que o corpo, ele é uma semente que precisa morrer para de modo miraculoso tornar-se uma planta. A lição, ela é clara. A ressurreição é um milagre de Deus. Então, aqui temos uma analogia de que o corpo, ele precisa morrer, mas aí ele se torna uma planta maravilhosa através do milagre. A segunda comparação, a segunda analogia dos corpos, ela destaca que neste mundo Deus deu tipos de corpos distintos para os animais e para os seres humanos, apropriados ao ambiente atual. Então, temos os corpos agora, que são próprios para o ambiente em que vivemos. Do mesmo modo, nosso corpo será adequado às novas circunstâncias do mundo celestial. Então, Deus ele é tão maravilhoso que quando formos para o mundo celestial, os nossos corpos então serão adaptados e adequados para o mundo celestial. A morte não terá vitória definitiva. Paulo celebra a promessa de que Deus vencerá definitivamente o poder da morte. A vitória vem por meio de Cristo Jesus. A esperança muda a nossa maneira de viver. Tenho permitido que a esperança da ressurreição fortaleça a minha fé diante das dificuldades? Temos permitido isso? Quando Cristo é nossa esperança, até aquilo que parece definitivo pode ser vencido pelo poder de Deus. Quando a nossa esperança está em Cristo, até o que parece definitivo pode ser vencido pelo poder de Deus. Quinta-feira, vitória final sobre a morte. Na lição de quinta-feira, nós temos 2 pontos importantes: corrupção e mortalidade. Em termos práticos, Paulo usa corrupção e mortalidade para se referir à nossa natureza pecaminosa. Em escritos judaicos, carne e sangue é uma expressão para a humanidade decaída. Por isso, nosso corpo deve ser transformado e purificado de toda imperfeição na volta de Cristo. Nosso corpo deve ser purificado na volta de Cristo. Pense nisso. Uma pessoa fecha os olhos na morte e, na sequência, a próxima experiência será a segunda vinda de Cristo, quando ele a ressuscitará. Então a pessoa morre. Ela fica ali em um estado de sono, como nós sabemos, mas a próxima experiência vai ser a volta de Cristo. Não importa quando o crente morreu, mesmo que há milhares de anos, no momento, num abrir e fechar de olhos, voltará à vida, ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados em um corpo perfeito.
A ressurreição dá sentido ao nosso trabalho. Paulo conclui mostrando que, porque Cristo ressuscitou, o nosso serviço ao Senhor não é inútil. É como nós estamos falando. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o nosso serviço seria inútil. Mas Cristo ressuscitou e o nosso serviço, o nosso trabalho, não é inútil. Devemos permanecer firmes. A esperança futura não deve nos tornar passivos, mas mais comprometidos com Deus no presente. Então, como sabemos que Jesus vai voltar, devemos ser mais comprometidos a Ele no presente. Nada feito para Deus é em vão. Cada ato de amor, fidelidade e serviço tem valor diante de Deus. Quem acredita na ressurreição não vive apenas esperando o amanhã. Serve a Deus com a fidelidade de hoje. Serve a Deus sendo fiel no hoje, no agora. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu espero que essa simples e rápida recapitulação da lição o ajude neste sábado, no próximo sábado, e que possamos acreditar na ressurreição de Cristo, que possamos trabalhar para Jesus o máximo que pudermos e que possamos colocar as nossas vidas na mão de Cristo. Oremos. Maravilhoso Senhor Jesus, temos a certeza da sua ressurreição e gostaríamos de ser impactados e inspirados pelo Espírito Santo para podermos pregar a sua mensagem a todos nesta geração. É isso que pedimos, não porque haja merecimento em nós, mas no sangue de Cristo Jesus. Amém. Eu te desejo saúde, paz e prosperidade.